como vocês estão? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que tenho muita coisa a compartilhar com vocês, um pouco da minha história, da minha vida e como que eu fiz pra poder mudar a minha realidade, que é o título do vídeo, que é o que vocês querem saber. E assim, talvez vai ter muita gente que vai pensar, mas ela não tem isso, não tem aquilo. Quando eu olho pra trás e vejo que eu saí do ponto zero, que era um ponto muito difícil quando você não tem nada, né, pra você conseguir sair. E hoje eu moro sozinha, tenho as minhas coisas, então eu sei que eu vou conquistar muitas coisas ainda. Só que tem gente que às vezes tá naquele ponto zero ainda e talvez ela ache que não vai conquistar nada na vida. Então, algum sonho, seja morar sozinha, seja trabalhar de casa ou coisas assim, que eu quero dar esse incentivo pras pessoas, então fiquem nesse vídeo. Eu fui uma adolescente, assim, que as outras adolescentes, que tem aquele vestido, aquele sapato que tá na moda, coisas assim. Muitas vezes eu não tinha, porque eu não era nem aquela adolescente que, talvez estuda numa escola boa, mas não tem muitas condições. Não, gente, sempre estudei em escola pública e muitas vezes as coisas que eu tinha, a maioria das coisas eram doadas. Pra comprar alguma coisa nova era um sacrifício, porque os meus pais não tinham condições assim, era bem difícil a situação. Então, pra comprar alguma coisa nova, que tava na moda, minha mãe só ia conseguir comprar pra mim depois que já tava, já tinha passado a moda. A gente conseguia comprar, mas era sempre daquela ilhas que tinha antigamente, que era toda furadinha assim, só foi conseguir comprar depois de muito tempo, quando o valor já tava barato, então, assim, e quando conseguia, porque na maioria das vezes não conseguia comprar, né? E computador eu só fui ter depois de muito tempo, porque a gente não tinha condições também. E sempre era, tipo, usado. A maioria das coisas era tudo usado que eu tinha. Mas, assim, graças a Deus que a gente tinha isso, porque tem casos que as pessoas não têm literalmente nada, nenhum teto. Então, vejo que é uma situação difícil, mas tem pessoas que nem isso têm. A gente, quando é criança, adolescente, a gente já começa a entender mais, né? A gente quer ter, assim, andar bem vestido e coisas assim. E a gente fica, né, meio que se comparando, assim, porque a gente não tem maturidade suficiente. Até adulta a gente se compara, né? Imagina adolescente, criança, ver que outra pessoa tem, você não pode ter coisa de criança, adolescente. Depois foi passando um tempo, né? A gente vai ficando mais velho. Eu, assim, é de jovem aprendiz, geralmente, né? E aí, minha mãe conseguiu jovem aprendiz pra mim. E aí eu comecei a trabalhar, só que o trabalho que eu fazia era jovem aprendiz, então você ganha muito pouco. Ganhava acho que o quê? Uns R$ 400, era mais ou menos isso, era um valor bem pouquinho, porque é menos que o salário mínimo, né? Porque a agência geralmente fica com uma parte, então a gente ganhava muito pouco. Mas naquela época eu já comecei a comprar as minhas coisinhas. Aí eu comprava uma blusinha na Marisa, eu comprava um sapatinho ali, outro aqui. Então já comecei a ter algumas coisinhas que eu não tinha nada assim, né? Então eu comecei a ter as minhas coisinhas. E nesse trabalho eu vi assim o quanto consegui e saber que eu poderia fazer as coisas sozinha, porque eu tinha uma mãe também que ela acho que ela talvez prendia muito, sabe? Eu não viajava, eu não fazia as coisas assim, de sair com os amigos, era muito difícil. Só depois que eu comecei a trabalhar, tive meu primeiro emprego, que eu consegui, assim, ter mais essa liberdade, né? De poder fazer as coisas, assim, que eu queria. Eu quero sair. Ia lá, tinha meu dinheirinho, saía. Mas eu não era muito de sair, sempre fui muito caseira. Mas acho que isso, de uma certa forma, ajudou. Comecei também a ver o quanto é bom a gente ter o nosso dinheiro. Lembro até hoje, assim, que a minha primeira venda online foi no Enjoei. E eu baixei o aplicativo, coloquei uma blusa da Marisa, que eu não queria mais a blusa, tinha usado algumas vezes. E eu falei, eu vou colocar... Eu comprei ela, mas não tinha ficado muito bom em mim, assim, a cor. E aí eu coloquei pra anunciar, vendeu. Talvez se eu já tivesse, assim, pensado melhor, eu teria investido mais, né? Eu talvez comprado algumas coisas usadas, colocado lá pra vender, porque eu enjoei de novos e usados. Só que foi isso. Aí eu comecei a fazer algumas vendinhas, roupas minhas, roupas da minha mãe, colocava algumas coisas pra anunciar. E depois, conforme foi passando, só que eu não levava isso com algo sério, né? Era uma vendinha ali, outra... Eu nem calculava o valor direito da peça, da roupa.
porque além disso eu tinha que pegar um ônibus pra poder ir. Então, tinha todas essas taxas. Acho que eu ficava literalmente no zero, porque eu colocava umas blusinhas muito baratinhas. Mas já foi outro dinheirinho que eu fui ali juntando, fazendo o meu dinheiro. Mas eu sempre tive isso de querer mudar a minha realidade, de ver que o lugar que eu tava não tava bom pra mim, eu tinha essa coisa que não tava bom e eu que tinha que mudar. Que teria que fazer alguma coisa pra mudar aquela que eu vivia. E naquela época eu tinha algumas amizades, assim. Uma vez que é uma pessoa que eu gosto, assim, gosto muito dela. Mas a gente tava na época que começou a sair o Uber, o famoso Uber de andar, mas as pessoas tinham medo de pegar carro desconhecido, coisas assim. Só que muitas vezes o valor do Uber ficava até mais barato do que se fosse pegar ônibus, assim. Porque se tivessem 3 pessoas e fosse dividir o Uber, ficaria mais em conta, né? Então, eu já comecei, mas eu falei assim, quer saber? Pra mim é uma coisa segura e eu vou aproveitar. Então, eu sempre gostei, assim, de experimentar coisas novas, de me jogar. Então, muitas coisas já deram errado, mas muitas já deram certo nessa minha coragem. A gente tava indo pro centro. E eu falei pra elas, não, vamos de Uber, a gente divide, é mais rápido. Tá nós 3, então tem aquela segurança. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, aceita a sua realidade. E foi uma cena assim que marcou até hoje, eu lembro disso, né? Eu falei assim, não, aceita a sua realidade. Como se a minha realidade tivesse que ser aquela pra sempre, de ter que pegar ônibus todos os dias. Não que eu esteja falando que, nossa, é péssimo você pegar ônibus, mas todo mundo sabe o quanto é cansativo e muitas vezes vai trabalhar num trabalho que você não tá feliz, que não rende tanto financeiramente, sobre ali as contas no final do mês, então acaba sendo um esforço que não é tão bem recompensado. Mas naquele dia, eu vi, assim, quantas pessoas elas têm dificuldade talvez de querer o novo pra elas, ou o medo de aceitar. Eu falei assim, não aceito a minha realidade. Nesse sentido, sabe? De que não, eu quero coisas boas, quero evoluir e tudo mais. Foi uma coisa, assim, pequena, né? Mas que eu tenho até hoje pra mim, que foi uma experiência que eu lembro, assim, nitidamente, essa cena. A pessoa não falou, assim, de uma intenção ou algo assim. Mas é literalmente o que ela acha mal, que é uma coisa natural, né? Que muitas pessoas também veem dessa forma. Fiz aquela coisa de entregar currículo, entregava muito currículo, fiquei mais ou menos assim, uns 2 anos fazendo isso, mandava o currículo e nada de ser chamado. Acho que as coisas elas vão se encaixando, né? E aí, depois disso, eu comecei a pensar em talvez fazer alguma coisa, trabalhar, porque eu realmente fiquei muito tempo mandando currículo e nada aparecia. Nada aparecia e o que aparecia era coisas assim furadas, que você tem que fazer curso para conseguir trabalho, coisas assim que na verdade não trabalho. Comecei a pensar em empreender. Nessa época, eu comecei a ver muito conteúdo na internet, muita coisa assim na internet, de trabalhar e-commerce, essas coisas. Eu vi todos os vídeos, assim, praticamente do YouTube. Vi muita coisa gratuita. Até que eu consegui comprar um curso online, que era um curso, assim, muito, muito básico mesmo. Bem básico, bem iniciante. E, na verdade, as coisas do curso tinha no YouTube. Mas, tudo bem, fiz lá o curso. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer... Aí eu comecei a fazer uma conta no Mercado Livre. Fiz... Na época não tinha Shopee ainda. Mas comecei a fazer no Mercado Livre só, né, a minha conta. Mas eu falei, tá, mas o que eu vou vender agora? Já que eu tenho a conta, falta o produto. Na época eu tinha pensado em vender maquiagem. E aí eu consegui comprar um estoquezinho de maquiagem, que era da Ruby Rose ainda na época. Experiência de noção de estoque. Comprei umas paletas lá de maquiagem, umas coisas totalmente nada a ver. Uns sérums da Ruby Rose, assim, totalmente nada a ver. E eu sempre gostei de maquiagem pra usar em casa, sabe? Mas nunca foi uma coisa assim, nossa, é isso que eu vou começar e vai dar certo. Falei, não, é maquiagem, as pessoas compram aquela coisa. Entra ali, entra no anúncio, nossa, é muita venda aqui, vou vender isso. E na verdade não é bem assim, você tem que fazer uma pesquisa antes. Mas naquela época nem tinha tantos recursos também pra isso. Eu comprei lá o estoque, aconteceu, ficou um monte de coisa parada. Ficou muita coisa parada, mas eu anunciei. Eu mesma fazia as fotinhos lá em casa, bem feinho mesmo, mas era o que eu tinha no momento. Depois disso, eu anunciei lá no Mercado Livre
Depois de 2 semanas, porque eu não tinha noção assim de nada, de 2 semanas que eu vi que tinha saído minha venda. Primeira venda foi um kitzinho de maquiagem que eu tinha feito, viu, no Mercado Livre. E aí uma pessoa comprou. Mas eu falei, meu Deus, agora que eu fui ver, mas eu consegui enviar. Pelo que eu me lembre, aí eu vi que tinha ficado estoque parado, basicamente que só tinha vendido esse por lá, pelo Mercado Livre. O resto ficou parado e eu comecei a anunciar no Facebook. E aí peguei e anunciei lá no Facebook Marketplace, que eu falei assim, pelo menos eu tento pegar o dinheiro de posto de volta pra não ficar tudo parado. Peguei e consegui anunciar algumas coisinhas lá no Facebook, mas o resto das maquiagens ficou tudo parado, ficou um tempão ainda parado. Eu lembro que eu marcava com as pessoas, eu pegava, ia, às vezes a pessoa não aparecia, eu ficava lá no prejuízo, né, de ter que gastar com passagem, essas coisas. Mas foi isso aí. Depois disso eu falei, não, talvez eu acho que eu vou vender sapato. Comecei, pesquisei algumas coisas de sapato, achei. E eu sempre jogava, gente, no Google Maps. Sempre jogava lá, eu queria vender isso. Ia lá e jogava na internet, pesquisava, olhava site, essas coisas. Sempre foi muito assim, de tá, o que eu tenho que fazer? Ia lá, pesquisava, conseguia achar, ficava pesquisando até conseguir achar. Consegui achar um fornecedor muito bom, acho que em Jaú, alguma coisa assim. É um lugar no interior de São Paulo, que vendia sapato. E o preço era muito bom, assim, de sapato, sabe? Era um preço bem bacana, era sapato de salto. Toda vez que eu pensava em vender alguma coisa diferente, eu criava uma conta no Instagram nova. Ia lá, e todas as minhas logos eu que fiz. Todas as minhas logos eu que jogava, baixava uns programas no computador, pegava e fazia. E literalmente era uma pior que a outra, mas era o que eu tinha, né? Vou deixar aqui pra vocês as logos que eu fiz, se eu conseguir achar, né? Que eu não sei se vou conseguir. E aí depois eu acho que às vezes falta muito isso das pessoas conseguir as coisas assim, talvez sozinha, de buscar sozinha, porque acho que tudo talvez tem que pagar. E não, você pode assim fazer sozinho, talvez custe um pouco mais de tempo, mas você consegue fazer sozinho também. E aí conseguia vender uns sapatos no Mercado Livre, consegui. E eu lembro que nessa época eu fazia muito pensando, nossa, eu tenho tantas vendas no mercado. E eu nem tinha nada, nem tinha nenhuma venda. Mas eu ficava pensando, não, um dia eu vou conseguir mandar vários produtos e tudo mais. Aí depois disso, eu conseguia fazer assim, acho que 2 vendas por semana no Mercado Livre. Uma vez na semana, outra vez 2 semanas, de sapato. E aí nisso também eu anunciava no Instagram essas coisas, mas não conseguia vender nada. Aí depois abaixei o valor dos produtos lá pra conseguir pegar porque eu vi que tava demorando o negócio, não tava dando muito certo. E aí comecei a pegar o dinheiro, juntei um dinheiro, vendi umas coisas minhas também. Falei assim, não, esse montante aqui, consegui juntar os R$1.000. Peguei os R$1.000. Na verdade, o meu sonho mesmo, assim, era vender roupa. Eu tinha muito aquele negócio assim de, nossa, eu queria ter uma boutique, umas coisas assim. Meu sonho era vender roupa. Só que roupa é muito difícil de você conseguir vender, ainda mais se você não acerta nas peças, né? Falei, não, mas agora vai dar certo. Peguei esses R$1.000, que eram os únicos que eu tinha. E comprei uma roupa pior que a outra. Era uma roupa pior que a outra. Botei uma amiga minha pra ser modelo, tirei umas fotos nela. Não adiantou. E o meu Instagram também era péssimo. Fotos, o Instagram, assim, era tudo horrível. Ficou parado essas roupas. Tudo um bazar. Tem um bazar online que você manda as roupas pra eles. E o que eles cobram, né, uma taxa, mas o que vender, eles te dão uma porcentagemzinha bem pequena, mas uma porcentagemzinha lá. E eu fiz isso. Aí depois, quando eu mandei maquiagem que não saiu, estoque que ficou parado de maquiagem, de calçado, de tudo. Começou a surgir outras pessoas também que falavam sobre e-commerce e eu comecei a seguir todo mundo. Eu olhava todo mundo, pesquisava assim e eu começava a seguir. Eu falei, não, tem alguma coisa assim errada. Depois disso, eu falei, talvez eu vou tentar vender fone, né? Que era fone de ouvido. Uns fonezinhos Bluetooth. Não era bom, era bem ruim. Mas na época eu coloquei no Mercado Livre e aí eu acertei no produto. Começou a sair bastante, assim. É questão de que eu anunciei, que é anunciado de tarde, começou a sair tipo 3, 4. Só que o fone era uma réplica. Era uma réplica do fone original. Então, basicamente, não pode, né? No Mercado Livre não pode você colocar réplica.
foi isso. Só sei que saí vários fonezinhos e eu comecei a vender fone, começaram a cancelar os anúncios. E aí a felicidade que tava começando, criando, eu desisti. Eu falei assim, ah não, realmente não dá pra vender fone, mas tinha desistido do produto. Ainda tinha aquele sonho, aquela coisa. Uma colega minha na época, que ela também tava tentando vender online, a gente anunciou um produto, só que esse produto não podia ter anunciado. Era assim, eu atrás de eu, né? E aí esse produto não poderia ter anunciado, porque é um produto que não podia vender. E a gente anunciou, porque ela tava vendendo muito bem. Quando eu fui anunciar o negócio, pareceu uma coisa. Simplesmente começou a vender alguns, tava vendendo, na verdade tava feliz, né, que tava vendendo bem. Só que depois de uns dias, umas semanas, caiu o anúncio, porque não poderia vender aquilo lá. E eu já tinha comprado estoque. Eu já tinha, tipo, um dinheirinho lá, né, de algumas dessas vendinhas que eu ia fazendo. E aí eu comprei o produto, que era um produto muito barato, e a gente tava vendendo por um preço, assim, alto, sabe? E aí caiu o anúncio de novo. Fiquei com estoque lá, eu falei, meu Deus, só que realmente eu não tinha mais dinheiro pra poder botar. Porque era tanto isso, né, eu comprava uma coisa, dava certo, comprava outra. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Porque realmente eu não tenho mais dinheiro, o que eu posso fazer? E aí ela falou assim, ó, eu achei um produto aqui. E ela tinha achado outro produto, né, que tava vendendo bem. E ela compartilhou comigo. E aí eu falei assim, ah, não, que bom, né, mas legal. Mas realmente eu também não tenho condição de comprar, não tenho mais dinheiro. E ela falou assim, ó, você anuncia aí, se vender em você, eu pego e levo aqui e tudo mais. Eu falei assim, ah, não, muito obrigada, eu vou anunciar assim, então qualquer oportunidade eu tava dentro. Peguei e anunciei como se eu tivesse produto. Era basicamente um dropship, né, na época, mas eu nem sabia, mas foi isso. Anunciei e vendeu, e começou a vender, tipo, 1, 2, 3. Só que o estoque dela também era pouco, né, porque eu não tinha condições de comprar muita coisa. E aí eu falei assim, não, agora é a hora, cartão do Banco Inter. Tinha eles me deram, por milagre, eles me deram um crédito de R$ 1.000. Sendo que assim, eu não tinha renda, né? Então, eles me deram um crédito de R$ 1.000, não sei por quê. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou comprar no cartão. Compro no cartão, porque já que tá vendendo, assim, me arrisquei, porque poderia ter dado ruim e não, né, ter continuado vendendo. E eu ficava ali com uma fatura do cartão. Mas eu falei, não, eu vou comprar. Foi aí que eu peguei e comprei o produto. Falei assim, fui lá no fornecedor e eu comprava a crédito, o valor lá exorbitante. Mas eu fiz isso, comprei um estoquezinho lá no cartão de crédito. E aí chegou, eu vendi. E foi indo. E começou a vender mais, e vendia mais, e vendia mais. Consegui pegar o cartão, ia vendendo. E aí já comecei a comprar direto no dinheiro, era boleto naquela época. E foi virando aquela bola de neve boa, né? Foi indo. E aí veio outro produto também que aqui eu achava, ela achava, a gente ia vendendo. Compartilhei com ela também, achei o fornecedor e tudo procurando na internet. Foi ficando melhor. Fui também, né, nessa época também já tinha começado a sair a Shopee. E eu me cadastrei na Shopee, eu fiquei um mês e eu não vendi nada. Não vendi nada, simplesmente não saía venda nenhuma lá. Depois de um mês eu comecei a vender na Shopee, eu vendi muito bem lá, fiz muito dinheiro por lá, pela Shopee. Mesmo sendo tão difícil, né, com todos esses empecilhos aí, eu ia lá e tentava fazer, eu sempre me jogava, tentava. Por mais que às vezes fazia errado, eu tentava. E depois disso, fui, assim, conseguindo mudar a minha realidade. A internet, assim, ela me ajudou muito, sabe, a mudar isso, porque realmente foi uma trajetória de vários erros e parece que era uma coisa assim, nossa, não dava certo, mas eu tentava até dar certo, até conseguir. Então eu ficava nisso, força de conseguir, né? Na época, minha mãe, ela olhava e falava assim, vai procurar um emprego, CLT, né? Porque, que é isso, vendas, esse negócio aí, não dá dinheiro, é uma coisa que não dá dinheiro. Então, para ela, na verdade, só dava dinheiro se fosse CLT. E aí, ela não acreditava muito. Não dava ouvidos, simplesmente só vendia. E muitas pessoas me julgaram, falavam, nossa, mas tá vendendo isso, tá vendendo aquilo. E a pessoa tava lá, na mesma vida de sempre. Então, pra mim, eu não ligava, sabe? Eu estando fazendo dinheiro com algo que eu gostava, que eu estava feliz, pra mim era o suficiente. E depois disso, eu fui conseguindo conhecer outras pessoas do meio também.
amizades e cada vez eu fui melhorando. E aí, depois de um tempo, não lembro quanto, mas não demorou tanto assim, eu consegui morar sozinha. E o apartamento que eu moro hoje, eu sempre sonhei de morar assim no lugar que eu moro. Eu sempre quis morar, eu sempre falava, nossa, quero morar em um apartamento que tem sacada, era meu sonho. Fosse todo branquinho e que tivesse 2 quartos. Fechava meus olhos e imaginava tudo branco assim, e a sacadinha que eu tenho hoje, o meu apartamento é realmente todo branco, né? Então, é muito engraçado, porque várias coisas que eu pensava assim, depois de anos que eu fiz aqui, realmente isso se tornou realidade. Depois a gente vê o quanto eu vendo nas fotos, né, de antigamente, até o lugar que eu morava, porque na casa que eu morava com a minha família, e eu nunca tive um quarto só pra um monte de gente no mesmo quarto, não tinha isso. Dividir a gente era uma porta assim de madeira. Não sei se é madeirite que falam que divide, que tem assim escritório, era isso. Literalmente só isso que dividia a gente. Também não tinha piso, era aquele piso de cimento queimado, só que já tava mais pra lá do que pra cá. Bem assim. Então, eu sempre tinha um sonho, assim, das minhas coisas. E eu acho que eu posso dizer que eu tenho o que eu sempre quis ter, porque são coisas que eu sempre sonhei em ter. Minha cama de casal, de morar sozinha, ter o meu sofá também, que foi algo que eu pensei também, assim, quis muito ter, que a gente não tinha um sofá desse decente. Então, sempre coisas assim, acho que é muito legal a gente focar em coisas pequenas. Ai, quero, sei lá, um sofá novo. E aí você faz aquela de imaginar, de você ter aquela vida que você quer. E também você ir atrás, né? Porque só ficar imaginando não vai adiantar nada. Se você também pense que o lugar que você tá agora, né, não é onde você gostaria de estar, que você quer ter novas coisas, ou talvez você não tenha quase nada, você vai conseguir sim, é só você ter força de vontade de você ir atrás. Todas as oportunidades que surgirem na sua vida, amigos também fazem muita diferença nesse sentido, assim, amigos que realmente querem que você conquiste as coisas, né? Em coisas que são positivas, pessoas que são positivas, que vão te ajudar a você ir mais longe, porque realmente é o que faz total diferença. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, todas as pessoas, sendo aquelas boas e ruins, elas contribuíram de alguma forma para que eu estivesse aqui hoje. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez tenha ficado um pouco longo. Vou ter que editar bastante ele, mas eu vou postar pra vocês. E é isso. Um grande beijo e tchau!